Olá, meu nome é Ingrid Roy, vou apresentar o trabalho FluidCalc, Biblioteca de Interpretação e Modelagem de Propriedades Físico-Químicas para Inclusões Fluidas, orientado pelo professor Helder Yokoyama, com colaboração do aluno Iago Moreira Castro. A nossa apresentação aborda os nossos principais problemas que são enfrentados durante o tratamento de dados de inclusões fluidas após uma rotina de aquisição de dados em laboratório. E com o desenvolvimento de alguns trabalhos anteriores no ramo de análise de inclusões fluidas, a gente percebeu a presença de um problema durante o tratamento e interpretação desses dados. Estes problemas incluem a carência de um software que seja livre, intuitivo e completo, facilitando assim a rotina de trabalho do usuário. Estes softwares muitas vezes são desatualizados ou então estão obsoletos a partir do uso de diferentes linguagens de programação, não funcionar em diferentes sistemas operacionais que são mais atuais, ou até mesmo por não abrangerem todo o intervalo de pressão, temperatura e composição que já tem fórmulas e equações disponíveis para o tratamento atual, além de ser um trabalho que é inteiramente manual, com input individual e manual realizado pelo usuário, tornando assim um trabalho mais moroso, mais lento para a utilização. Os nossos principais objetivos nesse trabalho, então, incluem principalmente otimizar essa rotina de trabalho, com a inclusão fluida, integrar um fluxograma, para esse tratamento e apresentação dos dados, facilitando assim a interpretação dos dados que são adquiridos com esse fluxograma de trabalho que seja mais intuitivo. Dessa forma, então, a gente visa fazer com que o tratamento seja mais automático, dessas equações e também dessas fórmulas físico-químicas para que as propriedades sejam calculadas de forma mais rápida e intuitiva pelo usuário. O desenvolvimento do nosso projeto começa com o levantamento bibliográfico e com a busca pelas melhores fórmulas e equações de estados que vão representar o sistema de fluidos que estamos modelando. E nesse exemplo a gente mostra o desenvolvimento de como foi a biblioteca para o módulo do sistema H2O NaCl. Nessa biblioteca a gente fez em linguagem Python, onde o modelo da escrita foi realizado para as equações de forma padronizada, visando facilitar que futuramente a gente adicione novas propriedades ou então novos sistemas de uma forma mais ágil e também mais padronizada para a gente conseguir obter diferentes correlações para fazer essa realização dessa extensão do nosso código. As equações mais recentes, elas abrangem mais intervalos de temperatura, ou então de pressão e também composição. Então, a nossa biblioteca ela é a mais atualizada para esses ranges que são presentes atualmente. A partir da criação dessa biblioteca, o usuário vai ter que respeitar o seguinte fluxograma, onde ele fará o input de uma temperatura de fusão de um sólido, seja de hidrolita, gelo ou halita, de uma temperatura de homogeneização total desse sistema, seja pelo desaparecimento da sua fase vapor ou pelo desaparecimento da sua fase líquida. A interação entre essas duas variáveis que são imputadas com as equações que foram padronizadas resultará para o usuário os dados de salinidade, densidade e pressão. Durante o desenvolvimento deste nosso projeto, a gente testou a utilização dessa biblioteca de duas formas. A primeira é a partir de um input manual diretamente no console do Python, assim como tem sido feito com os outros softwares que são disponíveis. O input de um arquivo CSV padrão, onde os campos de leitura do input são previamente definidos, assim também como os campos de saída com as propriedades a serem calculadas. Essas duas utilizações foram testadas para a gente conseguir comparar a usabilidade e também a facilidade de aplicação da nossa biblioteca, objetivando assim, então, suprir as necessidades dos outros softwares que são disponíveis. Com a aplicação dessa biblioteca, até mesmo com o input sendo manual, a gente mostra que o nosso projeto ele é menos moroso para a interpretação e aplicação desse tratamento dos dados, porém, o erro de digitação aí do usuário continua sendo um erro possível a ser realizado, enquanto a utilização do input por arquivo CSV diminui o tempo do tratamento dos dados, com o output sendo totalmente obtido de forma automática, e também diminui a possibilidade do aumento dos erros a serem inseridos pelo usuário.
As nossas perspectivas, então, com esse projeto visam atender quais eram as soluções aos problemas apontados inicialmente, entregando para o usuário um recurso de interpretação que seja padronizado, né, com uma interface amigável e também intuitiva, facilitando assim toda a sua rotina de tratamento dos dados. E isso será possível principalmente com a integração, né, da biblioteca com uma API e também com a criação do aplicativo, visando atender as demandas dos usuários desse público-alvo. Bom, era isso. Gostaria de agradecer pela orientação do professor Helder Yokoyama, pela colaboração do meu colega Iago Castro e também ao PROIC pela possibilidade de desenvolvimento deste projeto.